Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de lamentação. Como a própria palavra lamentação já significa, este salmo trata de uma angústia, de uma situação de desnorteamento, sem orientação. Uma situação na qual o povo, e o salmista que reza, podia ter caído no desespero total, ou até ter entrado em depressão. Tamanho peso, tamanha dificuldade da situação. Todavia, os salmos de lamentação são muito mais do que chorar ou gritar a nossa angústia. Os salmos de lamentação são o itinerário de oração no qual, partindo da nossa realidade, no caso, uma realidade angustiosa, nós chegamos até Deus. E ao chegar em Deus, nós retomamos, reforçamos e renovamos a nossa esperança. De fato, o salmo de hoje começa apresentando uma situação catastrófica que tem a ver com a cidade de Jerusalém, com o templo de Deus. Ora, Jerusalém é a capital do país. Então, atingir a capital do país significa deixar o país todo desnorteado. Destruir o templo de Jerusalém significa bagunçar a religiosidade deste povo. E levar, inclusive, esse povo a se perguntar se Deus de fato tem força, tem poder, porque não foi capaz de defender nem mesmo a sua casa. Mas além desse desrespeito pela capital, pela cidade santa por excelência, porque ali se encontrava o templo do Senhor, o escárnio dos invasores chegou ao ponto de brincar, de jogar com os cadáveres, ou seja, nem mesmo os mortos foram respeitados. A metáfora é muito forte, tem a ver com destruição, tem a ver com um desprezo muito grande e tem a ver com morte. Logo, a angústia sentida pelo salmista é uma angústia muito intensa, que beira a depressão. Mas, depois de ter partido da realidade, da situação que se apresentava, embora nós não saibamos exatamente o que aconteceu, porque o salmista está falando com metáforas, com imagens, imagens de tempos anteriores, de situações anteriores, porque ele considera que essas imagens servem para dizer a angústia que ele vive no momento dele, o salmista, no meio do salmo, começa a fazer algumas perguntas. Mas até quando, ó Senhor, veremos isso? Então vejam, eu falei que o Salmo de Lamentação é um itinerário de oração que sai da angústia e chega à esperança. A angústia tem a ver com a situação vivida, como ela é percebida, como ela é sentida. Depois, o salmista começa a dialogar diretamente com Deus, questionando Deus. Não é um questionamento rebelde, é um questionamento orante, no qual o salmista está expressando as suas dores e os seus sentimentos, sem medo. Porque nessas perguntas, ao questionar Deus, o salmista está buscando se apegar, se agarrar a esse Deus. Por isso que ele pergunta, mas até quando, ó Senhor, veremos isso? Quando o salmista pergunta, até quando veremos isso? O salmista nos dá a entender que ele entendeu que aquela situação tem a mão de Deus. Ou seja, Deus quis bagunçar e provocar uma grande angústia na vida do povo? Não. Algo aconteceu na caminhada de Israel que se afastou de Deus e então provocou aquela situação. Ou seja, afastando-se de Deus, acabaram perdendo-se e neste perder-se depararam-se com uma situação que para eles era insuperável, enquanto eles não tinham forças suficientes para mudá-la. Por isso que eles se dirigem a Deus. Até quando, ó Senhor, veremos isso? Conservareis eternamente a vossa ira, com fogo arderá a vossa cólera. Ira e cólera não são simplesmente uma emoção de Deus, de uma raiva muito intensa. A ira e a cólera, quando atribuída a Deus, significa várias coisas. A primeira coisa significa justiça. Para nós, ira e cólera não tem a ver com justiça, mas no mundo bíblico, sim. Qual justiça? Ora, quando Deus fica irado ou colérico, não é porque ele está simplesmente com raiva de Israel, do seu povo, mas é porque ele não concorda com o que o povo está fazendo. Logo, o Deus irado e o Deus colérico é o Deus
que identifica um perigo, geralmente associado a um pecado, e tenta conduzir esse povo para uma estrada diferente. Mas muitas vezes precisa fazer um processo didático, aí porque eles entendem que toda essa desgraça foi permitida por Deus. A ira e a cólera, então, significa que Deus não aceita ser cúmplice da corrupção e do pecado do povo. Mas a ira e a cólera significa uma outra coisa também. Ao pecado, ao desvio do projeto de Deus, projeto com o qual o povo tinha se comprometido, tem consequências. Nós hoje podemos falar de um modo diferente. Ou seja, na nossa vida temos escolhas. E a palavra de Deus nos orienta nessas escolhas. Não só a palavra de Deus, temos muitos outros elementos que nos ajudam a discernir. Mas a palavra de Deus é uma lâmpada que está acima, nos ajudando com as ferramentas que nós temos, além da fé, a discernir os melhores passos na vida. Quando não damos atenção a essa lâmpada, então nem sempre vamos fazer as melhores decisões. Mas toda decisão tem uma consequência, tem um resultado. Portanto, ao perguntar-se até quando o Senhor e ao falar da ira e da cólera, o que o povo está fazendo na verdade? Vemos no versículo logo em seguida, está já neste momento, depois de ter manifestado a sua situação, agora começa a apresentar uma prece, um pedido. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Perdoai nossos pecados. Vejam, esse Deus que o salmista está invocando é o Deus que o salmista invoca como nosso Deus. Temos uma relação direta, trata-se da aliança, e Salvador, aquele que é capaz de mudar a nossa realidade. Então, o Deus irado e o Deus colérico, que representa que Deus não aceita ser cúmplice da nossa corrupção, e a ira e a cólera de Deus lembra a nós que as nossas decisões provocam resultados que podem ser não bons, esse mesmo Deus é invocado como Salvador e reconhecido como aquele que é capaz de mudar a realidade. A começar de uma realidade interior que nós chamamos de pecado. O pecado é uma ação, é aquilo que eu faço, não é? Ou que eu deixo de fazer, omissão, quando me é possível. Mas a raiz do pecado é interna, está na nossa intenção. Portanto, ela se enraiza em nossos corações. O Deus que invocamos como libertador, capaz de mudar a situação na qual nós nos encontramos, é o Deus também capaz de perdoar nossos pecados. Além de mudar a situação externa, ele muda também a nossa situação interna. Então Deus faz o movimento do grande, o fora, para o pequeno, dentro. Mas é no dentro que nós fortalecemos como é que nós vamos viver o grande. Então veja o salmista, de fora vai para dentro, para chegar no mais profundo do coração do ser humano, que agora é convidado a se comprometer novamente com esse mesmo Deus. O salmo na liturgia termina no versículo 9, um versículo de esperança, que é esse que nós acabamos de ler. Mas o salmo na Bíblia vai até o versículo 13, e eu os convido a ler o salmo na Bíblia, que vai até o versículo 13. No versículo 10 vai entrar a ideia da vingança. Israel convoca a Deus para que Deus se vingue dos seus inimigos. Para nós, a palavra vingança tem a ver com ódio, tem a ver com a ausência de perdão. Quando na Bíblia se fala de vingança e quem faz a vingança é Deus, vingança não significa ter ódio e querer fazer o mal para o outro. Significa fazer justiça. Pedir a Deus que se vingue dos seus inimigos, dos inimigos de Israel, significa pedir a Deus, faça justiça, nos retire das mãos dos inimigos. A linguagem é acalorada, é intensa, o que significa que eles estão com uma angústia muito grande. Por isso que falam de ira, falam de cólera, falam de vingança. Mas no último versículo, eles concluem com uma palavra de esperança. Porque apesar de tudo, só estão rezando porque sabem não estar sozinhos e querem realmente restaurar essa intimidade com Deus, que é a verdadeira esperança, atuante na história, não fantasiosa, da ação salvadora de Deus na nossa vida. Portanto, o Salmo de Lamentação
Começa manifestando a situação que gerou angústia, depois o diálogo fica mais direto com Deus, há um certo protesto, um questionamento, mas não é uma rebeldia. Dessa rebeldia se prepara um pedido para que Deus faça alguma coisa e o salmo se conclui manifestando a sua esperança em Deus. O salmo no todo é uma grande expressão de fé.